Boa noite, pessoal, meus queridos, minhas queridas, sejam bem-vindos. 20 horas e 31, acabou de virar aqui, 20 horas e 31 minutos, nós estamos iniciando o nosso estudo sistematizado da doutrina espírita. Muito feliz em estar com vocês. O Grupo Guerreiro de Cristo os recebe com muito carinho. Vamos iniciar o nosso trabalho sobre a proteção divina, que Jesus nos guie, nos conduza através dos grandes trabalhadores da Pátria Maior, nossos irmãos e mentores. Obrigado pela presença de todos. Já somos aqui 9 irmãos no ar. Que maravilha, vamos iniciar o nosso curso de hoje, que vai tratar exatamente, continuando, né, o tópico retorno à vida corporal, união da alma ao corpo. Eu quero propor para vocês atravessar um pouquinho aqui a nossa conversa e perguntar se vocês assistiram o vídeo todo, respondam para mim aí no chat, e principalmente no finalzinho sobre a reencarnação do Segismundo, se ficou alguma dúvida, algo que vocês queiram levantar para a gente começar de trás para frente hoje, assim, um pouquinho alterado, porque a gente entendendo lá aquele resumo do trabalho do André Luiz, ia ficar bastante interessante para nosso entendimento aqui. Alguma dúvida de vocês aí a respeito da reencarnação do Segismundo, por favor? Nada, gente? Assistiu, Heloísa? Então, e aí? Alguma dúvida, gente? Algo que vocês queiram perguntar, tipo, aquela passagem eu não entendi bem, ou esse ponto assim, como é que funcionou? Porque o trabalho anterior, todo que a Evelyn fez, é curto. Então, nós temos aqui explicações objetivas, bem feitas e rápidas, porque o assunto realmente é mais curtinho. Mas o trabalho lá do André Luiz na reencarnação do Segismundo é muito importante. Aquilo é uma passagem excelente dos nossos livros espíritas, dos nossos estudos. Então, a gente tem que aproveitar com vocês aí para discutir o assunto. Né? Assistiu, dona Helena? E aí? O que vocês acharam? Alguma dúvida? Algo que vocês queiram pontuar? Por gentileza, vamos manifestar para a gente poder resolver isso mais objetivamente. Senão, a gente começa a aula normal aqui. Foram bem claras, então, exatamente. Está dizendo aqui. Mas ficou algo assim, porque a exemplificação, o exemplo é sempre muito bom, né, para a gente aprender. Fica muito marcado, fica bem claro na cabeça da gente. Mas ficou algo diferenciado lá, alguma coisa assim, não? Aí a gente começa a aula do começo aqui, passar rapidinho pelo propósito da aula, né, que é explicar o processo da reencarnação, da união da alma ao corpo, desde quando o espírito está lá na erraticidade, até o momento do nascimento. Então, a passagem do Segismundo, eu vou tocando aqui devagarinho, depois a gente dá uma pausa aqui e faz o complemento lá, tá beleza? Então, as dúvidas sobre este processo, elas sempre são muito grandes. Então, quando a mãe engravida, por exemplo, ela sempre tem dúvidas a respeito, né? Muitas que passam por nós lá na Casa Espírita são sempre curiosas a respeito deste assunto. A Heloísa está dizendo aqui que não sabia que o planejamento era tão meticuloso. Pois é, nós dissemos na aula anterior que não existe acaso de forma nenhuma. Então, tudo é feito em rigores de detalhes. Vocês se lembram lá da passagem do Alexandre, escolhendo qual seria, pelas características genéticas e pelas características cromossômicas, qual seria o melhor espermatozoide. Então, olhem só o rigor do trabalho dos amigos espirituais com este ponto tão importante da nossa evolução, que é a reencarnação. Então, a partir do momento que é feita a escolha, que já afinizaram ali os espíritos, né, os dois pais e mais o reencarnante, este trabalho que a espiritualidade faz é brilhante, porque tem que fazer toda uma conexão, é todo um trabalho de sintonia, um trabalho de afinidade que é feito ali, mais a questão genética, que é como se fosse uma engenharia, né? São construtores espirituais que preparam a mãe, preparam o filho o reencarnante ou a filha para que eles façam uma união, uma conjunção muito profunda, que é uma conjunção espiritual. Então é extraordinariamente bem feito o trabalho, dona Eliane. A explicação da Evelyn foi bem clara e complementar à obra do Espírito André Luiz, exatamente. Então, por isso que eu disse para vocês, o procedimento da reencarnação do Segismundo
é muito objetivo e bastante profundo ao mesmo tempo em que ele é resumido, porque eles fizeram um trabalho ali, inclusive visual, que traz para nós essa clareza, para a gente entender ali o mal-estar que acontecia, o acerto reencarnatório também que estava acontecendo ali entre aqueles dois, né, que o Segismundo havia assassinado o Adelino antes, em outra encarnação, e jogado a Raquel para a prostituição devido às consequências do seu ato. Então vejam só, o perdão envolvido aí, o acerto de contas entre eles, o retorno de um como filho dos outros dois, a quem ele tanto fez mal, com promessas de perdão mútuo, com promessas de evolução mútua, de carinho mútuo, né, de paz para com o filho. Então, olhem só que coisa bacana, que coisa interessante. Então, esse procedimento, como bem disse a Heloísa aqui, ele é extremamente bem feito, muitíssimo meticuloso. Então, realmente, é um trabalho brilhante que a espiritualidade faz e que a gente não tem noção aqui, né? Mas vocês prestaram atenção lá, meus irmãos, na questão da miniaturização. O que vocês acharam daquele procedimento? Ele já estava ali numa câmara, dentro da casa, uma câmara espiritual, né, digamos de passagem, e com o trabalho dos mentores espirituais, a fluidificação, o trabalho de passe, especialmente a mentalização fluídica elevada desses nossos guias, desses mentores maiores, os construtores, né? O espírito foi sendo diminuído. Paulatinamente ele vai sendo diminuído, reduzido e perdendo especialmente a sua lucidez. Então isso é bastante interessante. Por quê? Porque a gente esquece o passado, esquece os nossos acertos, os nossos erros, esquece os amigos e os inimigos, e depois a gente vem aqui com as nossas afinidades, ou com os nossos compromissos também, por que não dizer, e a partir daí, começando do zero, a gente vai reassumindo determinados níveis de consciência, e aí sim a coisa flui na nossa encarnação. Já imaginaram se o Adelino recebendo o Segismundo se lembrasse de tudo o mal, tudo que ele já havia feito para eles em vida anterior? Vocês já pensaram nisso? Que dificuldade seria? É muito complexo, o trabalho é bastante complexo, né? Então, como bem a Evelyn disse para nós lá, é muito interessante a gente se lembrar disso, tá? Então, olha só, em que momento que ocorre, como ela pergunta aqui, a união da alma ao corpo? Então, é muito interessante isso, porque lá na questão 344, Kardec questionou e os espíritos disseram para ele, a união da alma ao corpo começa na concepção e se completa no nascimento. Então, é interessantíssimo a gente se lembrar disso, porque o espírito que está reencarnando, ele participa, ainda que em condição reduzida, a condição de feto, né, primeiramente ali, depois ele vai, de embrião, né, melhor dizendo, depois ele vai crescendo, vai virando um feto, bebezinho, até ele nascer, ele participa desse processo. O processo de afinização, o projeto de simbiose. Eles são unidos, a mãe e o filho, ou a filha, que vão, o reencarnante, né? Eles são unidos ali desde a concepção. Então é muito bacana a gente pensar, de ver se tem mais alguma consideração, é muito bacana a gente pensar nisso, porque vejam bem, o trabalho completo da reencarnação, ele faz essa integração, inclusive dos elementos físicos e dos elementos espirituais. Então é muito interessante isso. Por isso que esse trabalho, ele leva ainda, depois do nascimento, em torno de 7 anos. Por isso que a gente, os antigos já diziam isso muito sabiamente, ele somente termina nos 7 anos da criança. Até então, a criança participa da vida da família, mas não só da família física. Ela vê os amiguinhos espirituais, ela continua vendo alguns dos seus mentores, ou alguns dos seus algozes também, que consegue identificar naquele espírito o seu inimigo do passado. Então, tem crianças que têm alguns transtornos, alguns probleminhas nessa fase, depois passa. Então, é interessante isso. Por quê? Porque depois dos 7 anos, é completa a reencarnação. O procedimento todo está encerrado. Então, a partir daquele momento, o espírito fecha essas suas portas, esses seus canais de comunicação com a vida espiritual e recobra muitas das suas habilidades, dos seus talentos, só que ele não se lembra mais de nada e nem tem muito dos seus contatos, salvo a questão mediúnica, né?
Então, se a mediunidade aflorar ali naquele momento, ele já vai estar com ela, igual o Chico, desde os 5 anos de idade, já trabalhando na mediunidade. Consideração aqui, pena não saber desse processo quando estava grávida, veria tudo de uma maneira diferente. Pois é. Então, olha só que coisa interessante, Janice, você lembrou bem aqui, porque você teria participado como mãe muito mais profundamente da chegada do seu filho ou da sua filha. E muito interessante isso saber. Porque a Evelyn lembra muito nós aqui que o laço fluídico, ele importa profundamente no psiquismo da mãe. Porque o espírito ele vai entrando no organismo dela e vai se enraizando dentro do útero materno. Ele é atraído lá para dentro e ele vai se enraizando lá como se fosse mesmo uma semente. Ele está enraizado ali. Então, aquilo ali vai entranhando na mãe e vai afetando as consciências dos dois. Então, o espírito, ele recebe as mentalizações da mãe, o carinho, o desejo que a mãe tem de receber aquela criança, a felicidade do lar com a vinda daquele filho ou daquela filha. E, da mesma forma, o espírito que está ali dentro da mamãe, ele vai manifestando também os seus pensamentos, ele vai irradiando os seus fluidos. Por isso que ela bem acentua aqui, que é uma fase extremamente complexa para todos os dois lados. Tem as mães que às vezes se sentem muito mal na gravidez e outras que se sentem bem demais na gravidez. Então isso é relativo às vezes ao filho, né? Porque a conjunção de pensamentos naquele momento ela é muito grande, ela é muito profunda, tá certo? Então a gente não pode esquecer disso, tá? Ela bem lembra também aqui de encarnações conscientes e automáticas. As conscientes são essas que a gente está dizendo, igualzinha do Sigismundo, né? São encarnações pensadas, programadas, com a participação consciente do espírito que está reencarnando. As automáticas, ao contrário, são aquelas em que o espírito, por diversas condições, né, por inúmeras impossibilidades, ele não participa do processo. Não tem condições para isso, está perturbado demais, ou está em dificuldades espirituais e de consciência muito grandes, enfim. Então ele não consegue, de forma nenhuma, participar do seu processo encarnatório. Aí é uma encarnação automática. Não é de qualquer forma, tá? Não é ao acaso. Então, mesmo neste caso, existe a participação dos construtores espirituais, de toda aquela equipe de reencarnação, e o espírito recebe todo o amparo normalmente. Ele apenas não participa das escolhas, como a família e tudo mais, mas no restante é tudo normal, tá? Não altera em nada o procedimento. Tá entendendo aí, pessoal? Tá tudo tranquilo? Então é esse o procedimento, tá? Que acontece. A diferença entre automática e consciente é nesse sentido, tá certo? A lei de causa e efeito executa-se sem necessidade de fiscalização. Por quê? Porque os princípios embriogênicos, eles funcionam automaticamente. Então, a partir do momento que existiu a fecundação, por todo aquele processo que a gente já viu lá, no caso do Sigismundo, aconteceu a união do espermatozoide com o óvulo, houve a fecundação, o espírito já está sendo direcionado ali, ele já está sendo atraído fluídica e magneticamente para o corpo da mãe. Aí, o que acontece? As leis naturais e as leis divinas, elas vão funcionando. Aquilo é natural, as coisas vão acontecendo. O espírito reencarnante, ele se une magneticamente ao óvulo e ao espermatozoide, assim que acontece a fecundação, eles se unem, e aí sim ele começa a participar do processo reencarnatório, mesmo que seja um procedimento automático, um procedimento de... Peraí, o telefone começou a falar sozinho aqui, me desculpem. Mesmo que seja um procedimento de reencarnação automática, tá? A partir do momento que ele é direcionado para aquele caminho reencarnatório, ele começa a participar, porque fluidicamente ele já está vinculado, fluidicamente eles já estão unidos. Então aí sim, ele vai, atraído magneticamente, ele vai seguindo adiante no seu processo ali de trabalho, tá certo? Então por isso que a gente diz muito, já ouviu muito, já leu bastante a respeito do útero como um vaso santificado. É por essa razão, porque ele funciona como um atrativo, ele atrai o espírito para lá,
e ali ele fica, não preso, mas ele fica atraído, moldado, vivo ali dentro da mãe, e naquele ambiente ele recebe o carinho, não só a nutrição, ele recebe todos os bons fluidos, todo aquele magnetismo bacana, que vai fazer com que ele se desenvolva até o seu nascimento, quando ele deixa aquele vaso sagrado. O contrário também funciona, viu, gente? Se a mãe não queria, se a mãe é uma pessoa descontrolada, se a mãe não faz as dietas certas, usa droga e bebida e tudo mais que a gente vê por aí, acontecem os problemas, mas o espírito já está lá. Então ele recebe da mesma maneira os fluidos, só que não serão os bons fluidos, né? Então a gente tem que ter muito, muito, muito cuidado quando existem esses processos encarnatórios, tá certo? O estado de consciência do espírito durante a gestação. Esse estado de consciência, ele vai se apagando, né? Vocês já viram lá. Então, da concepção até o nascimento, o espírito é mais ou menos como a gente, assim, quando está dormindo. A gente está meio fora do ar, né? Então, à medida que chega o momento do nascimento, aí sim a gente vai esquecendo tudo. As ideias se apagam, a lembrança do passado se apaga e a gente não tem mais consciência do que está acontecendo, tá certo? Vai sair do corpo da mãe, vai nascer e tudo, mas já sem as lembranças, a consciência que a gente tinha antes. Tá certo? Mais nenhuma consideração aqui, meus queridos? Parou aí na cabeça? Então, toquemos em frente aqui, tá certo? É muita modificação que acontece. Então, a gente viu lá no trabalho da Evelyn, porque o organismo da mãe recebe como se fosse um enxerto, porque dentro dela foi colocado um outro embrião, ela já é uma adulta e está recebendo ali um embriãozinho que vai crescer e vai se tornar um irmãozinho ou irmãzinha que está reencarnando. Então, esse processo de interação durante a gravidez, ele é muito profundo. Vocês já imaginaram que bacana que é isso? Enxergando isso do ponto de vista espiritual, que beleza que é esse procedimento. Então, é muito interessante que a gente se lembre que essa conexão, por isso que a gente diz que mãe é mãe, que a mãe tem uma ligação muito profunda com os filhos, mas não tem outra maneira de ser. Óbvio que não tem outra maneira de ser. Né? Porque a gestante, como a Evelyn diz, é uma criatura hipnotizada a longo prazo, porque ela vai ficar mesmo carregando aquele ser que está vindo ali, que está crescendo, se desenvolvendo, ela vai tendo todas as sensações necessárias para que aquele envolvimento seja no futuro um envolvimento de sucesso, para que haja uma reencarnação de sucesso, de progresso, de evolução, e ela que já está reencarnada, também alcance lá no final, com aquele ser que está reencarnando através dela, sucesso na reencarnação dela também. Então é interessante que isso tudo vai passando dentro desse procedimento reencarnatório. Então é um negócio muito bacana, mas é interessante a gente se lembrar de uma coisa que ela acentua muito, muito profundamente no trabalho dela. O espírito jamais participa e presencia o seu nascimento. Por uma razão muito simples. Ele, naquele instante, ele está entorpecido. Lembra que nós acabamos de dizer que ele vai perdendo paulatinamente a sua consciência? Então, quando chega no instante do nascimento, ele está completamente fora do ar. Então, a partir do momento que ele respira e que ele começa a dar aquele chorinho ali, né, natural do nascimento, a partir do momento que ele respira, aí sim, ele retoma a sua consciência. Mas a consciência de criança. Não lembra de nada ainda não. Tá? Então ele fica ali, naqueles momentos, né, do nascimento, fora do ar. Tá? Ele volta depois. Então as suas faculdades, as suas habilidades, né, algumas outras coisas que ele traz na sua bagagem espiritual, elas vão se consolidando a partir do momento em que os órgãos físicos necessários para isso já estão se formando. Então, se ele precisa, por exemplo, de habilidades manuais para tocar um piano, como o nosso Nelson Freire, nós já demos exemplo outro dia, ele levou ali uns 4, 5 anos para que ele conseguisse desenvolver habilidades nos dedos para tocar o piano. E também o entendimento para conhecer as músicas e entender das músicas. Então, vejam só, é um exemplo da gente ter aqui por perto uma capacidade dessa que já se desenvolveu. O que aconteceu? Ele passou pelo nascimento, perdeu a consciência, assim que ele recobrou a consciência, ainda que infantil, mas teve habilidades, os seus potenciais foram colocados para fora, e está até hoje aí
tocando divinamente o seu piano. Tá certo? Então é muito importante, a consciência do passado a gente não recupera, tá? A gente não recobra, tá? Mas não perde as faculdades, as habilidades, os talentos que a gente já adquiriu anteriormente. Eles ficaram ali entorpecidos, eu estou vigiando para ver se vocês não fizeram nenhuma consideração ali no nosso chat. Tá certo, meus queridos? Então, alguma dúvida aqui no procedimento reencarnatório? Tá? Que tudo isso aí está tratado em A Gênese, em O Céu e o Inferno, no Livro dos Espíritos, em todos os livros pesquisados pela nossa Evelyn, para trazer esse trabalho para nós, entre a Terra e o Céu e tudo mais. Porque agora, daqui adiante, já volta na reencarnação do Segismundo, que a gente já disse aqui agora há pouco sobre o assunto dele. Vocês têm aí mais algo a dizer? Vamos lá, para a gente entrar aqui no Segismundo um pouco mais rapidamente. Então é importante a gente pensar aqui que a gente viu ali nas imagens a aproximação que os espíritos mentores tiveram que fazer, o trabalho deles, vamos dizer assim, o meio de campo que eles tiveram que organizar, toda aquela manobra que foi feita para que o casal, Adelino e Raquel, aceitasse a reencarnação do Segismundo, que estava, como vocês viram lá, nos desenhos que ela trouxe para nós, abatido, triste, muito sem perspectiva, porque ele tinha necessidade de voltar à Terra naquela família para que ele pudesse acertar suas contas, para que ele pudesse perdoar e receber o perdão deles pelas asneiras que ele tinha feito antes. Então, vocês viram lá o trabalho que foi desenvolvido pelo Alexandre, o André Luiz, o Herculano e toda a equipe. Interessante, porque no comecinho eles estão lá os dois fazendo um lanche da tarde ali com a criancinha que já existia, o João, mas não queriam, ele não queria. E aquele pensamento negativo que ele tinha, né, de não querer de jeito nenhum, ele estava ali um tanto contrariado com a situação e ele estava naquele momento prejudicando a sua própria capacidade reprodutiva. Então, não tinha condição, naquele estágio que ele estava, de ter um filho com a esposa dele. Então, é muito interessante o trabalho que os irmãos realizaram. Então, vocês viram lá que bacana, e eles não tinham como interferir no Adelino diretamente. Então, eles fizeram um passe no Joãozinho, que era criança, era muito mais acessível ao passe, e ele, através das suas considerações infantis, de criança, ali, bebezinho, né, que está na cadeirinha, ele conseguiu desmanchar o mal-estar ali, conseguiu derrubar todo aquele mal-estar, melhorou o ambiente, melhorou a condição dos pais, e aí sim, virei a tela aqui, e aí sim a consideração do Adelino para com a esposa e com a possibilidade... Ai, meu Deus. Me desculpem, a Siri está falando sozinha aqui de novo. Então, o que aconteceu? Com aquela quebra do mal-estar, o Adelino, ele começou a se sentir bem, ele começou a se sentir um pouco mais atraído pela ideia de receber um outro filho, ainda que ele não sabia exatamente naquele momento quem seria o filho. Tá certo? Então, aí ele combinou de fazer a oração da noite. Durante a noite, quem fez a oração foi o Joãozinho. Todos ficaram enternecidos e foram dormir. E aí o processo começou. Esse foi um ponto importante. Por quê? Porque no desdobramento noturno, a Raquel, um pouco mais desenvolvida espiritualmente, encontrou-se com a sua avó materna e ficou ali com ela em alguns momentos, né, de carinho importantes. Mas o Adelino não, ele ainda estava perturbado, assim meio angustiado, meio espantado com o ocorrido. E aí é que acontece a aproximação, porque o Adelino vê o Segismundo, apavora-se com aquela visão, porque, pensem bem, lá na imagem vocês viram, o Adelino está bonitão, com bigodão e tudo, né? Bem nutrido, bacaninho. O Segismundo está bem fantasmagórico, né? Bem decaído, enrugado, todo envelhecido, tristão, assim, né? Bem acabado. Então, com certeza, uma situação difícil, né? Para a pessoa enfrentar ali. Ele acabou de levantar, né, no seu desdobramento e presencia uma cena dessa. Realmente é complicado, né? Dona Eliane, a reencarnação de Segismundo é das mais comuns, à exceção de entidades das regiões mais inferiores.
que necessitam de maiores esforços e tempo dos trabalhadores espirituais. Exatamente. Exatamente. Então, o André Luiz trouxe para nós esse caso, que embora tenha todo esse procedimento antigo, né, essa rusga anterior do assassinato e tudo mais, é um dos casos clássicos, comuns, né, vamos dizer assim, de procedimentos de reencarnação. Então, é bastante interessante isso que a senhora se lembrou aí, muito interessante. Porque, nesse momento aqui do convencimento, o Alexandre faz ali um passe, né, de luz sobre o Adelino para que ele perca aquele ranço que ele tinha, né, aquele mal-estar que ele sentia. E aí, naquele momento, ele entende que era necessário que ele perdoasse e que ele recebesse também o perdão do Sigismundo pelos seus problemas anteriores. Né? Ocorre ali uma reconciliação deles, um com o outro, né? Em espírito, eles se comovem, se confraternizam, se abraçam, e naquele momento, sim, as nuvens são dissipadas e aí a reencarnação está pronta para acontecer. E ela acontece mesmo, né? Na semana seguinte, como a gente viu ali. Então, o que aconteceu a partir daí? A partir daí, houve a conjunção espiritual deles. Eles já se conectaram espiritualmente em objetivos. Nós vamos receber um novo filho, e eu, como filho, já tenho aqui o aval dos meus futuros pais para que eu volte à Terra como filho deles. Então, olha só que bacana. Depois tem todo aquele processo, né, que a gente viu mais cedo, né, nós falamos agora há pouco, sobre o trabalho dos construtores espirituais, especialmente, né, no momento da concepção. Então, é interessante que eles estavam em casa, fazendo um jantar e preparando ali o bebê para dormir e tudo mais, e examinando as análises espirituais, os mapas cromossômicos que já estavam planejados do Adelino, da Raquel, para que tudo aquilo pudesse ocorrer da forma mais perfeita e mais objetiva dentro da programação que já estava feita. Vejam só, aí é o trabalho meticuloso que vocês já mencionaram. Tá? Então, quando começa a chegar próximo do momento da concepção, o Adelino, o Sigismundo baqueia. Natural. Porque a perturbação espiritual que a gente havia falado agora há pouco começou a acontecer. Então, ele se sentiu mal, ele sentiu que estava enfraquecido, incapacitado, tinha receios de que não fosse dar certo, que haveria problema, que ele podia fracassar, né, no retorno à matéria, à carne. E aí ele foi amparado pelos nossos amigos espirituais, levado a uma câmara, né? E naquela câmara ali ele foi confortado, como se fosse uma caminha, vocês viram lá. Ele recebia passes, ele era orientado pelos amigos espirituais, e naquele momento, antes de iniciar o processo efetivamente, ele foi atendido, vamos dizer assim, em fortalecimento espiritual, para que ele não perdesse o ânimo, não perdesse as esperanças de que aquela reencarnação pudesse resolver a vida deles três e tocasse adiante o processo evolutivo de cada um deles. Então, é muito interessante a gente se lembrar disso. Tá? A magnetização, então, a partir do momento em que ele se tranquilizou um pouquinho, a magnetização começou. E aí é que é o processo bacana que eu disse para vocês, se vocês tinham visto. É a miniaturização, vocês se lembram? Uma caminha, ele grandão, depois uma imagem dele menorzinho, uma imagem dele menorzinho, e depois ele bebezinho, já magnetizado ali pelos amigos espirituais, naquele momento, já sentindo ali a redução da sua lucidez, porque ele, ainda que em sofrimento, mas ele era lúcido mentalmente, né? Cada vez menos consciente, tá certo? Ele é transformado, então, em um bebê, uma miniaturização, que é o estado preparatório para a nova encarnação, tá certo? Isso é muito bacana, muito bacana. Existe ali a magnetização, a mentalização, é plantado nele todo aquele programa, né, de preparação para a reencarnação, todo o processo do novo organismo físico que já estava planejado, desenhado pelos construtores espirituais, né, preparado para ele, um corpinho físico assim, assim, assim. Então, tudo aquilo já é magnetizado nele, nos seus processos cromossômicos, para que assim que ele entre
na vida física, ele já ressurja com aquele material genético preparado para se desenvolver. Então, é muito interessante. É muito interessante. Ele vai mentalizar ali a sua forma de criança, pré-infantil, inclusive, e aí sim ele vai entrar no organismo da mãe, efetivamente, a partir da união deles. Tá certo? Então, interessante que aí tem uma cena bacana, né? Que o Alexandre pega o Sigismundo bebê e entrega para a avó materna da Raquel, para que ela, sim, entregue aquele bebezinho, tudo no mundo espiritual, ela entrega aquele bebezinho para a futura mamãe, para que ela o receba. É muito interessante isso, a gente se lembrar que o ambiente conjugal, o lar conjugal, ele tem todo esse amparo espiritual. Vocês viram aí mais adiante, no vídeo da Evelyn, as flores fluídicas, flores de luz que ornamentavam o ambiente conjugal. Então, olha que coisa interessantíssima. A criança estava lá, o outro nenenzinho, João, e ali no ambiente, no quarto do casal, flores de luz ornamentavam ali aquele momento divino em que a mamãe e o papai estavam recebendo dos espíritos amigos, especialmente a avó materna da Raquel, o seu futuro filho, já miniaturizado e prontinho para ser conectado ao organismo da mãe, já que a fecundação já havia acontecido, né? O ato sexual já havia acontecido, e eles já estavam prontos, preparados para tocar adiante ali a reencarnação do nosso Sigismundo. E olha que coisa sensacional, que coisa sensacional, né? Muito, muito importante, tá? É a gente entender que essa conexão, essa ligação entre a mãe e o espírito que está reencarnando é muito profunda. Ela tem raízes divinas, então a gente tem que respeitar muito isso e tratar isso com muito critério, com muito carinho e com muito respeito, tá certo? Então é muito interessante. Tem uma foto aí mais ao final, já terminando o trabalho, né? Mostrando ele já ali aconchegado na sua mamãe, já com carinha de bebezinho, assim, todo o pai amparando do lado. Já naquele instante, sim, se forma os laços de ternura, se formam ali as conexões necessárias da mãe com o filho para que aquela reencarnação tenha o seu prosseguimento. Tá certo? Também foi mostrado aí o trabalho do Alexandre, né, na escolha do espermatozoide, que a gente já disse, né, e ele recebe ali uma bomba fluídica, né, para que ele consiga correr mais rápido do que os outros, porque aquele é o que foi escolhido geneticamente, cromossomicamente, para ser o papai, né, do reencarnante. Então é necessário a gente lembrar disso também. Não é apenas uma questão física, tem uma questão espiritual também envolvida aí nessa corrida dos espermatozoides para a fecundação. Muitíssimo, muitíssimo importante isso aí. Tá certo? Então aí eles retornam, os pais, né, retornam do seu desdobramento, recebendo ali todo o amparo fluídico, todo o amparo espiritual, através de um passe, de uma mentalização dos amigos, e está completado aí nesse momento, está completo nesse momento o procedimento de reencarnação do Sigismundo. Aí a gravidez vai ter o seu curso, né? E ele vai nascer depois, bebezinho, lá mais adiante. Tá certo? Então é interessante se lembrar. Deixa eu ver, alguém abriu o microfone aqui. Quer falar aí? Quem abriu o microfone, pessoal? Deixa eu ver. Dona Heloísa, quer falar alguma coisa aí, querida? Não. Oi? Pode falar, Elo. Não, esbarrei por engano. Ah, sim. É muito prazer ouvir a sua voz, viu? Se quiser falar aí, fazer alguma consideração, sinta-se à vontade. Tá, joia, obrigada. Tá ótimo. Que bom aí, gente. Vamos abrir o microfone aí de vez em quando. O que é isso? Que coisa mais boa. Fico só eu aqui falando. Então, gente, mas é muito interessante a gente se lembrar que nós temos espíritos superiores ao nosso lado nos amparando, em todas as condições, em todas as situações, e que essa coordenação para o processo reencarnatório, ela é muito profunda, ela é muito bem feita, meticulosa, como a Ilane disse aqui mais no início, e a gente precisa entender que as coisas não são por acaso, que a justiça divina age por nós constantemente.
E muito interessante isso. Esse caso, como bem a dona Eliane lembrou, é um caso comum. É uma reencarnação padrão, vamos dizer assim. Né? Um procedimento padrão, com todas as nuances. Né? A briga anterior, os desajeitos anteriores, o mal feito de um para os outros, e, enfim, havia ali uma rusga, um ódio a ser desmantelado, e essa reencarnação padrão para o nosso estudo serviu exatamente a esse propósito. Houve ali o perdão espiritual entre os envolvidos, Adelino, Segismundo, e depois com a reencarnação dele, nascendo aqui bebê, com todas as necessidades que uma criança tem, até que ela consiga, né, gerir a sua vida por si própria, precisa dos pais, do carinho dos pais, da educação, enfim. Aí a justiça divina permitiu, como permite a todos nós aqui, né, nós que já passamos por esse mesmo procedimento, estamos aqui na vida física, aproveitando desta oportunidade fantástica. Então é importante a gente entender que isso daí foi feito... Minha câmera caiu aqui, vou ligar de novo, peraí. Eu também esbarrei aqui, viu? Eu devo ter esbarrado aqui a hora que eu virei a tela. Já liguei de novo, estão me vendo aí, né? Então a gente tem que se lembrar que tudo isso é feito com rigor de detalhes. E nós não estamos aqui por acaso. Então precisamos aproveitar a chance, aproveitar a oportunidade, crescer, ensinar, porque a gente vai aprendendo, a gente vai ensinando, e ensinando a gente aprende mais, e assim vamos adiante. Vencendo essa nossa oportunidade, vencendo essa nossa encarnação aqui. Não é verdade? Beleza, meus queridos? Mais alguma coisa aí? Deixa eu abrir uma tela bacana aqui de todo mundo. Se vocês puderem fazer aí a especial gentileza de abrirem as suas câmeras, vai ser ótimo, porque nós vamos ter um mosaico aqui com a carinha de todo mundo para a gente encerrar a aula. Vamos nessa? Quem puder aí abrir as suas câmeras, só para a gente encerrar aqui, agradecendo a Jesus e aos amigos espirituais. Dona Eliane apareceu ali, Maria Flávia, vamos lá. Só para a gente encerrar, eu abri um mosaico aqui, nós somos só 10, então vai dar uma tela bacana, vai ficar na gravação, aí eu encerro e vocês vão pegar depois a carinha de todo mundo aí. Estão me vendo aí? Olá. A Maria Flávia está bem acompanhada. E aí, tudo bom? Tudo bem com você? Coisa boa, Dona Eliane está ali. Eita, Vilma, seja bem-vinda. E aí, pessoal, vamos lá, falta ainda, Adriana, Ilô, Elaine. Aí, Janice, coisa boa, bom te ver. Paulo, vamos lá, quem puder aí, abre o vídeo para a gente poder encerrar. Já são 9 horas e 8 minutos. Opa, mais alguém aqui, coisa boa, Elaine. Faltam só 3. 4. Então, eu já publiquei para vocês aqui, enquanto o pessoal vai abrindo aí, eu já publiquei a aula da semana que vem, tá? Que vai ser exatamente a infância. É um período extraordinário. Ei, Elô, ei, Paulão, e aí, beleza? Tudo bom aí para vocês? Jesus esteja com todos, né? E eu abri ali, já mandei, né, como eu estava dizendo, a aula para vocês, já vamos tratar da infância semana que vem, é um procedimento importantíssimo da nossa encarnação. A fase da infância é a fase do carinho, né? Então é necessária para nós. Tá bom, meus queridos? Então, vocês não têm mais nenhuma consideração aí? Deixa eu ver se alguém falou algo aqui no chat. Não. Não. Então, podemos encerrar, né? Tá tudo de acordo aí? Tá tudo bem? Então, vamos encerrando por aqui, agradecendo a vocês o carinho, agradecendo a presença de todos aqui. Fico muito feliz. Em nome do Grupo Espírita Guerreiros de Cristo, nós ficamos satisfeitos em ter vocês conosco no nosso trabalho aqui de divulgação doutrinária. Que Jesus esteja com todos, tenham uma boa semana, uma boa noite, muita paz, muito carinho, fiquem com Deus, tchau, tchau, até a próxima.